exemplo porque, como eu disse no começo, a palavra nos diz que aquele que crê, aquele que caminha com Jesus, pode fazer as mesmas coisas e obras maiores ainda. Mas, repito, às vezes nós não damos ouvidos à voz correta. Às vezes damos ouvidos às nossas vozes, damos ouvidos à nossa consciência, ao nosso medo, e assim somos parados. Não temos toda a fé que precisamos, não temos a concentração de que quem faz e quem age por nós é o Senhor. Muitas vezes pensamos que podemos sozinhos, mas não podemos. E na hora de deixar com que o Senhor haja, a nossa fé não é suficiente. Se Jesus falou que nós podemos fazer, que somos capazes, e Ele nos dá esse poder e essa autoridade para fazer, basta que nós possamos ouvir a voz correta, que tenhamos a fé necessária para que possamos nos mover pelo Espírito de Deus e não por nós mesmos. Nós temos que fazer a nossa parte, mas a hora de fazer pelo Espírito, temos que deixar com que o Espírito haja. Por outro lado, Ele só vai agir se nós dermos essa liberdade e tivermos intimidade com Ele, através da nossa busca diária, através da nossa oração, através da liberdade que damos do Senhor falar por nós. Se Jesus falou, se Ele já deu a direção, se Ele já deu o caminho, temos nós que ter a fé necessária, como também faltou para alguns discípulos. Não pense que só nós não temos essa fé. Aqueles que andavam do lado de Jesus, aqueles que viam as maravilhas que Jesus fazia, também para eles faltava essa fé na hora que era necessário, na hora que eles tinham que usar dessa fé, dessa autoridade, desse poder que era confiado a eles. Eu vou dar de exemplo de novo, vou voltar um pouquinho aqui os versos, mas o capítulo 8 e o verso 22. Eu já falei a respeito disso, não aqui no grupo, mas a respeito dessa passagem. Eu discutia ainda essa semana com a Dani a respeito disso. E o Senhor, ele nos impele a repetir as palavras, às vezes, não por falta de palavra, falta de conteúdo, não por falta do nosso conhecimento, porque isso não conta, é o Senhor que fala por nós. Mas se às vezes ele nos impele a repetir as palavras, é porque muitas vezes nós mesmos esquecemos daquilo que nos foi falado um dia. Nós já passamos por situações, já vivemos aquilo, já preguei a respeito disso, só que o tempo vai passando e muitas vezes deixamos de ouvir aquela voz que não podemos deixar de ouvir. No verso 22, do capítulo 8. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Então, enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Vou parar por aqui por enquanto, porque tem coisas importantes aqui nesse início. Jesus disse aos discípulos: nós vamos para o outro lado do lago. Ele simplesmente deu a palavra. Ele não falou o que ia se passar na viagem, ele não falou o que ia acontecer, ele não falou o que ele ia fazer, mas ele simplesmente falou: nós vamos para o outro lado do lago. Se ele falou, quer dizer que a gente vai chegar do outro lado do lago. Porque é Jesus que está falando e ele tem um propósito do outro lado do lago. Ele não falou assim: talvez a gente chegue, ou atravessem vocês aí, vamos ver o que acontece no caminho. Ele não falou isso, ele falou aqui para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Ele deu a palavra que iam chegar até lá e ele disse vamos, ele se inclui nesse barco, vamos para o outro lado. Só que no meio do caminho veio uma tempestade, no meio do caminho começou a balançar, o vento forte bateu, e no verso 24, o que aconteceu aqui?
os discípulos foram acordá-lo chamando, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quer dizer, no início do exemplo, aqui no início desse trecho, eu falei a respeito da fé que muitas vezes não temos, daquilo que nos falta. E aqui no verso 24, nós vemos que isso faltou para os discípulos também, porque se eles tivessem um pouquinho dessa fé na hora de atravessar o lago, eles saberiam que se Jesus falou que a gente vai chegar do outro lado, não era aquele vento que ia afundar o barco, não era esse vento que ia acabar com a viagem. E o que eles fizeram? Eles correram direto para Jesus. Mestre, agora o que a gente faz? A gente vai morrer, o barco está virando, o vento está forte. E o que Jesus responde? Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E no verso 25 ele pergunta para os discípulos: aonde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, faltou a fé. Na hora da falta de fé dos discípulos, ainda assim, eles sabiam para onde correr. Nós podemos fazer, basta que tenhamos fé. Mas se ainda assim nos falta, nós sabemos para onde podemos voltar. Sabemos aonde podemos correr. Naquele que tudo pode, naquele que tem poder para parar o vento, parar o mar, acalmar a tempestade. E é nesse em quem temos que crer. Aleluia, Senhor. No nosso barco, no nosso dia a dia, na nossa casa, pode bater o vento, pode não estar tudo bem. Pode ter tristeza, às vezes pode ter sofrimento, dor, perdas. Eu não sei hoje qual é a tua dificuldade. A minha semana foi dura. Eu não sei de vocês, a minha foi complicada, eu confesso para vocês. O momento que eu mais tive dificuldade na minha semana, eu como homem, como pessoa, eu não sou um super-herói, eu não sou melhor do que ninguém, estou longe disso. Eu confesso para vocês que por mim, eu tive vontade de fazer coisas que eu me envergonho de dizer, nas situações que eu fui pressionado. Só que na hora que a gente é pressionado, na hora que a gente é mais apertado, é aí onde Deus sabe realmente quem somos. É aí onde nós mostramos para nós mesmos quem somos. É aonde a gente vai buscar refúgio. A hora que a gente é apertado, dá vontade de gritar, bater, xingar, brigar, não sei. Mas qual é a tua reação? É essa? Ou é olhar para aquele que pode suportar aquele teu fardo? É olhar para aquele que pode dizer para você: ei, estou contigo. Ei, sou eu que acalmo essa tempestade. Eu digo isso porque todos esses exemplos que eu usei aqui foi a maneira que Jesus levou o seu ministério, foi a maneira que ele levou a palavra do Pai para todos até o dia da sua morte. E eu costumo dizer que a gente ensina alguém, a gente mostra o caminho para alguém, pode até ser, às vezes, por uma palavra ou outra. Mas grande parte do nosso ensinamento, grande parte daquilo que nós temos a transmitir para alguém, é pelo exemplo. É aquilo que fazemos, são as nossas ações que dizem quem nós somos. Se a gente ensinar bem ensinadinho, repetir várias vezes, até o papagaio vai saber falar depois. Então, falar é muito simples. Falar que faz, falar que é bom, falar que é melhor, todo mundo pode falar. Mas na hora de ter a atitude, na hora de que você olha a atitude de alguém, é ali onde você vai
conhecer aquela pessoa. E é dessa maneira que Jesus nos deixa de exemplo. É dessa maneira que devemos conhecer Ele. Pelas atitudes que Ele tinha, pela maneira com que Ele respondia às pessoas, pela maneira com que Ele tratava as pessoas, com que Ele levava o seu ministério. A palavra de Deus nos diz aqui em Efésios 5, em 1 Coríntios 11, em Filipenses 2, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós devemos seguir o seu exemplo. É a melhor forma de sermos ensinados e de ensinarmos os outros. Eu ouvi numa pregação, eu não lembro exatamente qual foi o pastor que falou isso, mas foi uma palavra que ficou muito forte em mim e é uma realidade. Que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nem todo mundo vai querer pegar isso e ler quando você apresentar. Mas se você vive de acordo com a palavra, se você vive de acordo com a Bíblia que você lê, é isso que você vai estar transmitindo para aquele que não conhece. E é dessa forma que vai despertar a curiosidade daquele que não conhece em conhecer quem é esse Jesus que faz parte da tua vida. Quero finalizar com Filipenses 2, que é onde Jesus nos deixa o seu exemplo. Além desses livros que eu disse antes aqui, quem quiser anotar para conferir depois, Efésios 5, 1 Coríntios 11 e agora Filipenses 2, do verso 5 ao 8, que é onde a palavra nos orienta que devemos ser imitadores de Cristo. Ser imitador quer dizer ter as mesmas atitudes que Ele. Filipenses 2, no verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que não tem ensinamento melhor do que o exemplo. E depois disso, depois de toda a sua trajetória, depois de ter sido morto na cruz, ainda que ressuscitado ao terceiro dia, ele subiu aos céus, mas nós estamos aqui na terra e sabemos que um dia ele há de vir e buscar a sua igreja. Mas ainda assim, ele nos diz que ele deixou o Espírito Santo como consolador para todos aqueles que o buscarem, que o pedirem. O Senhor os dará o Espírito Santo para que possamos ouvir a sua voz e saber o bom caminho a trilhar. Possamos ouvir a voz daquele que realmente vai nos guiar pelo caminho correto. Eu finalizo por aqui, irmãos. O que passa daqui vem de mim e o que é de mim pouco importa. Aquilo que Jesus tinha para nos dar, aquilo que Deus tinha para nos trazer, aqui está. E eu desejo a vocês que a semana seja cheia da presença do Espírito Santo. Que o coração de vocês possa transbordar da paz, do amor e da alegria que vem somente de Jesus. Amém? Amém. Amém.